Este sermão textual foi pregado no dia 7 de junho de 2020, domingo, durante a vigência da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Este foi o motivo de a congregação permanecer com as portas fechadas durante a exposição deste sermão. Além do pastor, mais 4 irmãos estavam presentes: Abimael, Calixto, Joel e Raimundo. Pedimos a gentileza de você compartilhar esta mensagem através das redes sociais. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que o nosso Deus eternamente santo recompense a cada um dos nossos irmãos, claro, na vida que está por vir, na vida eterna, o Senhor vai recompensar o seu servo. Mas desde já também gostaria que o Senhor abençoasse sobremaneira todos os nossos queridos irmãos que de bom grado estão aqui para nos ajudar. O trabalho não é feito apenas pelo pastor da igreja, mas é uma junção de esforço dos irmãos para que saiam de suas casas neste dia, não só hoje, mas sempre que nós temos aqui culto, os irmãos de bom grado vêm, só não vêm quando não pode, né? Ou por motivo de trabalho, ou por motivo de enfermidade. Fora isso, estão sempre aqui cooperando com alegria, porque a obra não é do pastor Moisés Câmara, a obra é do Senhor, nosso Deus. Ele é que é o dono desta grande obra. E hoje estamos aqui, neste domingo, alegres com Jesus. É muito bom louvar o nome do Senhor. E eu creio, desde o início desse culto, sinto a presença do Senhor aqui entre nós, né? Quando os irmãos estavam aqui louvando, sentimos, sem sombra de dúvida alguma, a presença do Senhor. Porque um crente verdadeiro, um crente que entregou a sua vida a Cristo, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, nós sentimos a presença do Senhor. E não é só na questão da esfera do sentimento, nós cremos que Jesus está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ainda que alguém não sinta, pode ser que alguém aqui, duvido, né? Sempre os irmãos aqui sentem a presença do Senhor, mas digamos que alguém entrasse nesse culto agora, apesar de estarmos com as portas praticamente fechadas e não sentisse nada, mas se ele cresce que Jesus está aqui, isso de fato já é serve de grande valia. Nós temos lido, amados irmãos e amigos, o Salmo número 7, e apenas um versículo foi lido, que é o versículo 11, mas eu gostaria, a fim de dar mais clareza ao texto que vamos, pela misericórdia do Senhor, aqui trazer, ler o Salmo número 7, mas a partir do versículo 8, e desta feita vamos até o versículo 17. Acompanhe a palavra do Senhor. Depois, novamente, vou ler o versículo 11. O Salmo 7, nós vemos aqui Davi confiar em Deus e protestar a sua inocência. O versículo número 7 diz assim, a partir do versículo 8: O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus. Olha que segurança, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Misericórdia, olha só. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Aí ele diz no versículo 17: Eu louvarei ao Senhor,
segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus. Isto é, enquanto Deus vai julgar os ímpios, Davi, ele diz: eu louvarei o Senhor enquanto ele está julgando. Cantarei louvores ao Senhor, o Altíssimo. Por isso que vale a pena a gente sair de nossas casas, chegarmos aqui neste culto, sentirmos a presença do Senhor, cantarmos, louvarmos o nome do Senhor, porque há motivo de sobra para nós nos alegrarmos na presença desse Deus tão santo. Mas o versículo 11, quero ler mais uma vez, diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se alguém acha que Deus só se ira na sexta-feira, quando as pessoas, ao término do expediente, vão se reunir nos bares, nos barzinhos, tomar bebida alcoólica, se drogar, não só na sexta-feira, mas em outros dias, leva engano. Deus se ira todos os dias. Por misericórdia do Senhor, nesta noite eu gostaria de trazer o seguinte tema: Deus, o juiz justo. Deus, o juiz justo. Por que estamos dizendo que Deus é um juiz justo? Porque há muitos juízes injustos. Segundo informações no Brasil, a compra de sentenças, não vamos dizer que quem foi, quem comprou, quem vendeu, não vamos entrar nesse particular, mas que há injustiças feitas pelos próprios juízes, assim, inclusive juízes até presos. Por quê? Porque são juízes injustos, são juízes parciais, e muitas vezes absolvem o injusto, né? E condenam o inocente. Mas nesta noite eu gostaria de falar sobre este Deus que é justo, esse Deus que julga segundo a sua reta justiça. Deus, o juiz justo. Mas por que Deus é um juiz justo? Porque a sua palavra nos dá essa garantia. Deus, ele é absolutamente verdadeiro. Em Deus não encontramos falhas, em Deus não encontramos injustiças. Deus, ele é um Deus justo. Claro que Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, Deus amou o mundo, porque Deus, ele é amor. Ele ama o ser humano, ele ama o homem, ama a mulher. Não desamparou Adão nem Eva quando eles pecaram. Mas Deus também é um Deus que é juiz, e por ser um Deus de amor, para ele ser verdadeiramente amor, ele é um Deus justo, um juiz justo. E eu quero dizer que seu tribunal, todo juiz precisa de um tribunal para julgar as causas, e o nosso Deus já tem o seu tribunal já preparado, já montado. Deus sempre, ele vem em socorro do homem. Quando Deus resolveu exterminar os seres humanos da terra, ele deu a oportunidade para que os homens ouvissem Noé, o pregoeiro da verdade, pregando a palavra de Deus, dizendo que o mundo, que os homens se arrependessem, porque Deus iria destruir o mundo com o dilúvio. E as pessoas fizeram chacotas da mensagem, continuaram com as suas práticas, como a palavra de Deus diz, casavam-se e davam-se em casamento, não se importavam com a vida espiritual, até que Noé entrou na arca. Mas o escape estava na arca, mas os homens desprezaram. E o mundo hoje só está como está porque homens, mulheres, pessoas têm desprezado o Evangelho, têm renegado a palavra de Deus, têm deixado a palavra de Deus para segundo e terceiro plano, e preferiram o pecado, preferiram os prazeres do mundo, estão preferindo isso.
Mas o tribunal do Senhor já está montado, e a segurança para dizer isso está no Salmo 9, versículo 7. O tribunal de Deus já está montado, e o pecador que não aceitar Jesus Cristo, não se arrepender dos seus pecados, vai estar um dia perante esse tribunal de Deus. O Salmo 9, versículo 7 assim diz: mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Inspirado pelo Espírito Santo, o salmista já via isso. O Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Então os homens, as mulheres, pessoas que preferiram viver uma vida dissoluta, viver uma vida somente pensando nos bens materiais, não aceitaram Jesus como Salvador, essas pessoas serão julgadas. Deus é um juiz justo, que usará a sua própria verdade para julgar. Aqui, nas nações, nos países, no Brasil, o juiz vai julgar. Está ali o Código Penal, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, tem a Constituição, tem as leis para julgar. E como os homens serão avaliados, como os homens serão julgados? A palavra de Deus diz que Deus usará a sua própria verdade para julgar. E não há escapatória para o pecador se ele não aceitar Cristo, porque a verdade de Deus nos aponta para Cristo. Ele nos mostra que Jesus é o verdadeiro caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, esta é a única porta. Jesus disse: eu sou a porta. Só há um caminho que leva para Deus, que leva a Deus. Não é religião, não é a denominação, mas é Cristo, somente Cristo. E se você, amigo, não entrar por este caminho chamado Cristo, você será condenado pela própria verdade que está na palavra do Senhor. E essa própria verdade já está aqui em nossas mãos. E o Salmo 96, versículo 13, na parte B, diz assim: julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Deus não fará injustiça, porque se Deus fizesse injustiça, se Deus fosse injusto, Ele não seria verdadeiramente Deus. Mas Ele julgará com justiça, Ele vai aplicar a sua verdade. A palavra: quem não entrar por este caminho, que é a verdade de Deus, que aponta para Cristo, fatalmente será condenado, porque a verdade de Deus não há escapatória. E há um salmo e há um texto bíblico muito conhecido, é João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acredito que esse é o texto muito citado pelo presidente da República. João 8,32, sempre nos seus discursos, ele usa esse texto, fala esse texto, e eu creio que é o versículo mais conhecido pelos brasileiros. João 8,32: e conhecerei a verdade. Qual é a verdade? A verdade é Cristo, a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Entre por esse caminho. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Deus é um juiz justo, pois a sua justiça não muda. Aqui no Brasil, vamos usar aqui a nossa nação, Brasil, de vez em quando há emendas, de vez em quando há uma lei que é revogada, outra lei é feita, e assim as leis vão se mudando, são mudadas pelos homens, adequam-se à justiça. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A justiça de Deus não muda, ela é coerente desde a antiguidade até hoje, e sempre será, não muda. E o salmo que nos garante isso, a palavra de Deus nos garante isso, está no Salmo 111, versículo 3, eu vou ler. Outros textos também nos mostram esta verdade, mas eu quero ler apenas o Salmo 11, versículo 3, que diz: a sua obra tem glória e majestade,
e a sua justiça permanece para sempre. A justiça de Deus permanece para sempre. Vêm nações, acabam-se nações, surgem povos, povos se vão, povos deixam de existir. Onde estão os filisteus? Onde estão os gigazeus? Onde estão os idumeus? Não é? Vão passando as nações, entra presidente, sai presidente, entra governador, sai governador, entra prefeito, sai prefeito, não é? Mudam-se as leis, mas a palavra de Deus permanece, porque a Bíblia diz que a sua justiça permanece para sempre. A justiça dos homens, ela não permanece para sempre. Nós estamos vendo isso no Brasil, onde muitos que têm os poderosos conhecidos são absolvidos em muitos processos, arquivam-se processos, porque tem foro privilegiado. Mas diante de Deus ninguém terá foro privilegiado. Só tem foro privilegiado quem é lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Este não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso sim é foro privilegiado. Meu amigo, se você quer ter foro privilegiado para você não ser condenado no tribunal de Deus, no juiz do grande trono branco, aceite a Jesus enquanto é tempo. Esta é a forma, foro privilegiado em Cristo Jesus. Deus é um juiz justo, que vê o que os homens não veem. Quando se prepara o tribunal, quando alguém vai ser julgada, uma pessoa vai ser julgada, o juiz, ele não sabe tudo, ele só sabe o que está no processo. Muitas vezes ele não sabe se aquele homem realmente, ou aquela mulher cometeu realmente o delito, se assassinou ou não, se roubou ou não. Ele não sabe, ele vai olhar as provas, o processo, ele estuda o processo, escuta advogado de defesa, escuta a promotoria, para ele, com base nas provas e no que está nos autos ali, no depoimento das testemunhas, ele dá um veredito, ou absolve ou condena o transgressor. Mas ele não conhece o que está no coração daquela pessoa que está sendo julgada. Só que Deus, ele conhece o que está no coração daquela pessoa. Por isso que Deus tem toda a segurança quando for julgar. Isso está aqui em Romanos capítulo 2, versículo 16. Nós vamos ver que Deus vê o que os homens não veem. Está aqui: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, aquilo, amigo, que você praticou, que ninguém viu, você pensa que ninguém viu, mas Deus viu. Não há como escapar, como diz o hino, não há como escapar daquele que tem todo o poder, né? No dia que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O segredo dos homens, coisa que sua esposa não sabe, que seu pai nem imagina, que seu filho nem imagina, que seu companheiro, que seu amigo de trabalho, que seu pastor ou alguém não sabe, que está no oculto, no seu coração. Deus sabe, porque Deus sabe o que está no coração dos homens. Ele julgará. O texto diz: no dia que Deus há de julgar os segredos dos homens, porque Deus é um juiz justo. Justo. Pode ser até que o juiz condene o inocente, mas Deus não vai condenar nenhum inocente. Inocente é aquele que aceitou Cristo como Salvador, porque aquele que aceitou Jesus como Salvador, nenhuma condenação há. A Bíblia diz: para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nenhuma condenação há. Quando você aceita Cristo, amigo, todos os seus pecados foram perdoados, você foi justificado. É como se dissesse: nunca você pecou. É isso que Deus faz. Esta é a eficácia do sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Mas Deus é um juiz justo, que não faz acepção de pessoas. Pode ser que aqui no mundo, nesse chão que pisamos, num tribunal, algum juiz seja
parcial, dependendo da condição social, econômica, política de alguém. Pode ser que esta pessoa que está sendo imputada alguma culpa nela, ela consiga algum advogado de renome, desses advogados famosos, e tente convencer as testemunhas, o júri, que aquele seu paciente, aquele seu cliente é inocente. E pode ser que aquele homem realmente ele não é inocente. Mas as palavras, o convencimento, o poder de convencimento levou as pessoas a absolvê-lo. E ele vai para casa achando-se inocente, mas na verdade ele é culpado. Mas diante de Deus isso não vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus, Deus não vai olhar para o tamanho da posição social. Pode ser o homem mais rico do mundo, pode ser o homem mais culto do mundo, pode ser o homem mais inteligente, ou a mulher mais inteligente, o mais bonito ou mais bonita, famoso ou famosa. Para Deus não interessa. Diante de Deus, Deus está vendo o pecador. Ele não está vendo a condição financeira. O texto que nos dá base para mostrar que o Senhor, nosso Deus, é um Deus que não faz acepção. Há muitos textos na Bíblia, mas eu quero apenas trazer um. É naquele texto de Atos capítulo 10, versículo 34, quando o apóstolo Pedro, ele vai entender que Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro achava que o evangelho era apenas para os judeus. Os gentios não mereciam esta esperança de aceitar a Cristo como Salvador. E Pedro, os irmãos conhecem a história, quem lê a Bíblia conhece essa história. O Espírito Santo fez com que Pedro entendesse que Deus não faz acepção de pessoas, tanto faz o judeu como o gentio. Para Deus são pecadores, são pessoas que precisam do perdão de Cristo. Os Atos capítulo 10, versículo 34, o texto diz: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então nesse juízo de Deus, Deus não fará acepção de pessoas. Perante Deus vai chegar ali alto, baixo, com muito cabelo, sem cabelo, gente gorda, gente magra, alto, baixo, rico, pobre, branco, negro, todos estarão perante o Senhor. Deus não fará acepção de pessoas. Aqui se faz, aqui se consegue habeas corpus, aqui se alguém tiver advogado famoso, o processo rola 20, 30 anos e termina a pessoa não sendo julgada. Mas diante de Deus isso não vai acontecer. Deus é um juiz justo que não aceita suborno. Deus não se permite se subornar. Quem vai comprar Deus? Mas aqui na terra compram-se sentenças, compram-se juízes, compram-se advogados, promotoria, porque o homem ele é injusto. Deus não aceitará suborno. Deus não aceitará alguém tentar comprá-lo. Não. A palavra de Deus nos diz, segundo Crônicas 19, versículo 7: porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Diante do juízo de Deus, Deus não aceitará suborno. Quem vai subornar Deus? Será que Deus vai se permitir ser comprado? De forma alguma. Ninguém pode subornar Deus. Deus é um justo juiz, porque não aceitará suborno. Ai daquele que se levantar para tentar comprar Deus, para tentar dissuadir Deus. De forma alguma, de forma alguma Deus aceitará isso. Deus não aceita suborno, porque Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo, pois os mortos não estarão isentos do juízo. Aqui, se uma pessoa cometeu um delito e essa pessoa matou alguém, por exemplo, e depois alguém matou esse homicida, aí você vai dizer:
esse homem não pode ser julgado porque realmente ele já morreu. Não tem como trazer o defunto para ser trazido para um tribunal para ser julgado porque ele já morreu. Mas diante de Deus até os mortos serão julgados. Ninguém escapará naquele dia. A Bíblia diz, 2 Timóteo 4, versículo 1, o texto diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, vivos e mortos. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém achar, eu cometi muitos crimes, quando eu morrer, eu quero que vocês me queimem. São pessoas que são cremadas, né? O crematório. Aí espalha minhas cinzas aí no oceano. Pensa que um dia essa pessoa não vai aparecer, não vai surgir diante de Deus, leva engano. A Bíblia diz que deu a terra os mortos que nela havia, deu o mar os mortos que nela havia. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém escapará naquele dia. Todos os vivos, os mortos serão julgados na presença do Senhor. Não há escapatória. Você pode escapar da justiça do homem aqui, mas da justiça divina você não escapará. Só escapará se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador e procurar ser fiel, como diz o Senhor, até a morte. Mas além de Deus ser um juiz justo, a Bíblia vai nos mostrar, e a Bíblia nos mostra, que Deus é um Deus que se ira. Pastor, se Deus é amor, como é que Deus pode se irar? Muito fácil entender isso. Deus não se ira contra a justiça. Não, Deus se ira contra a injustiça. Deus se ira contra o pecado. Deus se ira contra o homem e mulher que o rejeita, que o despreza. Vamos consultar a palavra do Senhor. Então Deus é um Deus, um juiz justo e um Deus que se ira. Contra quem Deus se ira? Deus se ira contra aqueles que querem amaldiçoar o seu povo. Amaldiçoar o seu povo. Ai da nação que perseguiu os cristãos. Ai do povo de Roma, do século I, segundo e século III e nas eras até o século XX e XXI. Deus não deixará de graça a morte de seus servos. Se pegarmos um exemplo do que estou dizendo, Deus é um Deus que se ira contra aqueles que querem amaldiçoar o seu povo. O exemplo está em Números capítulo 22, versículo 22. O povo do Senhor estava no deserto, e quando aquele povo chega na região de Moabe, há um homem que é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. O nome dele é Balaão. E Balaque contrata esse homem para amaldiçoar o povo de Deus. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai se irar contra este senhor, contra este pseudo-profeta chamado Balaão. O versículo 22, capítulo 22, versículo 22, na parte A, o texto diz: e a ira de Deus acendeu-se. A ira acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ele levantou-se, aceitou a proposta para amaldiçoar o povo de Deus, e naquele momento Deus viu isso. Deus irou-se contra este homem que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Então Deus se ira contra pessoas que se levantam para amaldiçoar o seu povo, tanto o povo de Israel contra o seu povo, a igreja de Cristo. Mas também Deus é um Deus que se ira contra aqueles que são idólatras. Se é uma coisa, há muitas coisas que Deus se ira, mas é uma coisa que abominável diante de Deus é o ser humano construir uma imagem de escultura, como fez Israel lá no deserto. Deus que abriu o mar vermelho, Deus que fez pedra jorrar água,
Deus que mandou codorniz em pleno deserto, mandou maná no deserto. Deus que protegia o povo do sol causticante, mandava uma nuvem, e o povo ficava ali todo o tempo, aquele povo protegido debaixo daquela nuvem, todo o tempo ali, em pleno sol, meio-dia, sol a pino, e o tempo nublado, né? Porque Deus colocou uma nuvem ali. À noite no deserto, o sol era... O frio era muito intenso, muito frio no deserto. Aí o que é que Deus fazia? Uma coluna de fogo para o povo ficar aquecido. Isto é que é Deus maravilhoso. E depois Moisés sobe o monte para falar com o Senhor, para receber as tábuas da lei. Moisés passa 40 dias lá, e aí o povo se volta contra Moisés e procura Arão. Diz: olha, aquele Moisés nos abandonou, aquele Moisés não volta mais, vamos fazer um Deus que esteja diante de nós. E faz aquele bezerro de ouro. Que abominação! O povo faz imagem de escultura, se ajoelha perante a imagem de escultura, fizeram deuses. A Bíblia vai nos mostrar isso. Quando nós lemos o livro dos Juízes, quando nós lemos o livro dos Reis, Crônicas, nós vemos Israel na idolatria. E o povo do Brasil também idolatrando uma senhora que diz que é a mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, assim dizem eles. Isso é idolatria. Quem entrar pelo caminho da idolatria e crer nessas imagens de escultura é tão culpado quanto as pessoas que fazem essas imagens de escultura. E não interessa se é de ouro, ou se é de madeira ou de mármore, não interessa de que material é feito. O erro maior está em fazer. Então quem for idólatra, Deus se ira contra os idólatras. Com a segurança, pastor, 1 Reis 22, 54. O texto vai nos mostrar aqui a situação espiritual de Israel, quando o texto diz: e serviu a Baal, e adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Serviu a Baal, o Deus dos filisteus, dos cananeus. E precisou Deus dar uma lição a Israel. Eles diziam que Baal era o Deus das tormentas. Baal era quem mandava a chuva para irrigar as plantas, para produzir o grão, para a colheita. Era o Deus da colheita que mandava a chuva. E o povo ficava cocheando entre dois pensamentos: será que Deus é o Deus de Abraão, ou é o Deus dos cananeus, o Baal que manda a chuva? E aí precisou Deus usar o profeta Elias. Vocês conhecem a história. E Deus levantou aquele profeta Elias e provou que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Foi necessário que o povo assistisse àquela competição, mas eram 400 profetas de Baal e 400 profetas de Astarotes, quase 900 profetas, 850 profetas aproximadamente. E ali eles fizeram, cada um fez ali um altar. Primeiro foram os adoradores de Baal, que tinha sua defensora pública, aquela mulher terrível chamada Jezabel. Ali Deus provou que o verdadeiro Deus é o Deus de Elias. Os profetas, os falsos profetas, começaram ali a entrar em êxtase, até se cortaram, mostrando sangue, para que o verdadeiro Deus, o Deus, ou o Deus de Abraão, ou o Deus de Israel, ou o Deus dos cananeus, quem fosse o Deus verdadeiro, mandasse fogo e consumisse o holocausto. Vocês conhecem essa história. E por mais que eles pulassem, por mais que gritassem, por mais que adorassem a Baal ali, não houve voz nenhuma. Mas na hora que Elias consertou o altar do Senhor, molhou a lenha, cortou o bezerro, molhou a lenha e começou a orar: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, segundo a tua palavra, Senhor, eu fiz isso. Responde, Senhor, responde, para que ele veja que há Deus em Israel. E a Bíblia diz que ainda ele estava orando, aquele homem estava conversando com Deus, quando desce uma labareda de fogo, bendito seja o nome do Senhor, e ali consumiu o holocausto. Não ficou ali nem as pedras, nem a água ficou ali, nem aquele animal, mas Deus mandou fogo, porque Deus é o Deus de Israel.
bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus condena a idolatria, mas Deus se ira também contra aqueles que são desobedientes. Deus se ira contra as pessoas desobedientes? Sim. Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 5, versículo 6, ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, não seja enganado. Leia sua Bíblia, estude sua Bíblia, para você não ser enganado por pseudos pregadores, pseudos ensinadores, que estão ensinando o que Paulo não ensinou, o que Pedro não ensinou, o que Jesus não ensinou. Há hoje muitas crendices dentro da igreja, muitos métodos extra-bíblicos que estão entrando, levando o povo a pecar contra o Senhor. Falsa propaganda do Evangelho, um Evangelho falso, ou então um Evangelho doce, um Evangelho que diz assim: se você está doente, você está em pecado contra Deus. Qual é a segurança para dizer isso? Um Evangelho que diz: se você é pobre, você é amaldiçoado. Que segurança tem nisso na Bíblia? Nenhuma. Deus, ele se ira contra os desobedientes, mas Deus também se ira contra aqueles que rejeitam o seu filho. Eu posso dizer com toda a certeza, com toda a segurança, que a pessoa que não aceita Cristo, ele tem a ira de Deus sobre si. Se você ler João 3,36, o texto está aqui, eu vou ler: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que é que o texto está dizendo? Que quem não crê no Senhor Jesus Cristo, quem não tomá-lo como seu único e suficiente Salvador, permanece sobre esta pessoa a ira de Deus, ou seja, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, se você ouviu o Evangelho, rejeita a Cristo, você está debaixo da ira de Deus. Que prova você mais quer? Porque Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Pregou o Evangelho, foi morto, pendurado na cruz, morreu, foi para o sepulcro, mas de lá ele ressuscitou. Mas antes dele ressuscitar, ele tinha prometido aos discípulos que enviaria o Consolador, e o Consolador veio no dia de Pentecoste. A palavra de Jesus se cumpriu. O que você mais está querendo? Ninguém pode entrar no céu sem passar por Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele disse. Mas também Deus se ira, e a maior manifestação da sua ira ainda está para vir. A maior manifestação da ira de Deus não foi no dilúvio, não foi na destruição de Sodoma e Gomorra, não foi no cativeiro babilônico, não. A maior manifestação da ira de Deus podemos observar em Isaías 13, versículo 9. Olha o que diz o texto: a maior manifestação da sua ira ainda está para vir. O salmista, o Isaías, disse: eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então não fique achando que o Covid-19, o coronavírus, é a maior manifestação da ira de Deus. Isso é fichinha. Isso não é nada comparado ao que Deus fará. Eis que vem o dia do Senhor horrendo, ou seja, um dia terrível, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir quem? Os santos? Não, os pecadores. Quando a Bíblia fala os pecadores, são essas pessoas que têm prazer em pecar. Pecador, todos nós somos. Nós somos pecadores, somos seres humanos, somos falíveis. Mas há uma diferença entre o pecador remido e o pecador não remido. O pecador remido, quando ele peca, eu, por exemplo, os irmãos aqui, fazemos isso. O Espírito Santo nos mostra que nós erramos. Aí a gente vai para os pés de Jesus, pede perdão,
Senhor me perdoa, a misericórdia, a gente sente o perdão do Senhor. Agora o ímpio, o homem ímpio que tem prazer em praticar o pecado, ele não faz isso. Há na sua consciência, na sua mente, ele sabe que está errado, mas ele não teve ainda a vida mudada, ele não nasceu de novo. É necessário você nascer de novo, amigo. Quando a gente nasce de novo, as coisas ficam claras para a gente. Porque quando o pecador ainda é um velho pecador, ele assim é o homem natural, o homem pecador, que não teve a sua mudança espiritual feita ainda, ele se adequa ao mundo. Então o mundo diz: isso aqui é bom, adultere, se prostitua, fornique, destrua seu corpo, destrua sua alma, e embriague-se bastante, saia com várias mulheres aí, faça sexo, de tudo que é jeito. Isso é que o mundo oferece. E o homem iníquo, o homem ímpio, ele se submete a tudo isso. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. Agora, quando o homem aceita Jesus, aí ele nasce de novo. Aí ele vai aprender agora a falar a linguagem santa. Ele não chama mais palavrão, Ele vai aprender a andar, até o jeito de andar muda. Amém? O jeito de conversar muda, o jeito de tratar as coisas muda, porque está começando. É como uma criança quando vai na escola a primeira vez, tem que aprender de novo, tem que aprender o alfabeto para começar a entender as coisas, a escrever, tem que começar no beabá. É a mesma coisa nós, o homem velho, ao aceitar Jesus, ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo, tem que aprender de novo. Isso não me agrada, isso não agrada a Deus, e aí é novidade de vida. Então a maior manifestação está por vir. Mas ainda, quase terminando, Deus é um Deus que se ira, e a maior manifestação da sua ira será através de um grande estrondo. A maior manifestação da ira de Deus será demonstrada através de um grande estrondo. Está em Isaías 13, versículo 13. Aqui diz: por isso farei estremecer os céus e a terra. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar. Até hoje não houve esse terremoto. Quando há um terremoto, há tsunamis, às vezes treme no Japão, não treme no Brasil, ou treme no Brasil, não treme em outra região do planeta. Mas a Bíblia vai dizer que por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar. Isso aqui é um texto literal. Isso aqui não é simbólico não, aqui é literal. E a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Falando sobre esse terremoto, vamos ler aqui o Apocalipse capítulo 16. Eu gostaria de ler para que você acompanhe. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 16. Vamos ver sobre a dimensão deste grande terremoto. Apocalipse capítulo 16, versículo 18. O texto diz: e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Olha aqui, olhe como o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a propaganda do que Jesus fará, e ele realmente veio, e a palavra de Deus ela vai se cumprir. Então aquele grande terremoto que Isaías aqui vaticina, Apocalipse aqui ele mostra, autentica que esta palavra ocorrerá, será cumprida. E por último, Deus é um Deus que se ira, mas a sua humilhação livra de sua ira. Deus é um Deus justo, um juiz justo. Deus é um Deus que se ira, mas tem uma coisa: quando o pecador se humilha, Deus chega com perdão. Se todo mundo tomasse essa palavra que estou pregando, aceitasse essa palavra, e o pecador se humilhasse, Deus iria perdoá-lo com certeza. Um grande exemplo nós podemos ver na vida de um grande homem de Deus, um grande rei, o rei Ezequias.
Ezequias foi um homem que agradou muito a Deus, restabeleceu o culto ao Senhor, foi uma bênção o rei Ezequias. Contra Senaqueribe, Deus deu aquela vitória estupenda, mas teve um momento que ele se exaltou, e neste momento Deus o abandonou, Deus irou-se contra ele, até que ele arrependeu-se. Nós podemos consultar a Bíblia, então vamos ler um texto que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 26. Vamos ler a palavra do Senhor. Você vai ver, amigo, o que a humilhação faz quando Deus se ira. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz. Mas eu gostaria de ler ainda o versículo 21, vamos ler a partir do versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Assíria, isto é, o rei Senaqueribe, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, de seu Deus, os mesmos que descenderam dele, o mataram ali à espada. Isso aqui foi a morte do rei da Assíria, o rei Senaqueribe. Ele foi um rei muito afoito, desafiou o próprio Deus, dizendo que os deuses das outras nações não foram páreos para ele, e ele faria a mesma coisa com o Deus do rei Ezequias, só que é o contrário, né? Deus ele deu essa vitória expressiva a Ezequias. Continuando, aí o versículo 22: assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. Veja agora o versículo 23. Então Deus deu essa vitória. Olha o versículo 23. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, olha, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. Até aí não é um pecado nenhum você receber um presente, alguém lhe dá um presente. Agora olha o versículo: de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Começaram agora a endeusar a Ezequias, começaram a ovacionar: esse é o cara, esse é o rei. Aí ele cresceu, encheu o peito assim, sabe, se vangloriou, se exaltou. Aí Deus não gostou disso, porque ele deveria ter, não, Deus é que merece toda a glória. Fazer como Daniel fez, né? Quando o rei da Babilônia quis exaltar Daniel, Daniel disse: não, do Senhor são as interpretações de sonhos. Quando foi também o faraó, foi exaltar José, José a mesma coisa, não é? Glorificou a Deus, é Deus que revela os sonhos. Então a glória não é para o homem, a glória é para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aí vamos agora, versículo 24. Vamos ver a doença e morte de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu. Olha, depois dele ter se exaltado, ele ficou doente. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que ele fez, porque o seu coração se exaltou. Olhe, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Está vendo? Aí agora vamos ao versículo 26. Então ele se exaltou, aí veio o castigo. Versículo 26. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Então ele se humilhou. Quando o homem se humilha, quando o homem reconhece que não é nada e que Deus é tudo, isto é um campo fértil para o Espírito Santo de Deus trabalhar. O homem moderno, ele se vangloria da ciência. Não, o homem do século I poderia crer na Bíblia, mas nós somos intelectuais. Nós estamos agora, o homem já ultrapassou, já subiu em foguetes, o homem já orbitou, enfim, não há mais limite para a mente do homem. A mente do homem é grande, inventa tantas coisas, tanta tecnologia. Nós não precisamos do Evangelho. Lé do engano, você precisa, porque a única esperança do homem para com Deus é o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se,
Se você não crer e não aceitar este evangelho, a ira de Deus está sobre você. Mas há um escape. Basta você reconhecer que é um pecador, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e o Senhor vai lhe salvar. Que Deus lhe abençoe, amigo, e lhe dê uma oportunidade. Fortaleça a fé dos nossos irmãos, esta palavra. Dê ânimo aos nossos irmãos. Deus está no controle de tudo. Não há momento de desespero. O crente não pode viver desesperado com medo da morte. Não. O crente verdadeiro, ele não tem medo da morte, porque ele sabe, se morrer, como disse Paulo, o morrer para mim é ganho em Cristo. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Fiquemos em pé, amados. Ó Senhor, ó Deus infinitamente maravilhoso e grande, Pai amado, aqui procuramos ensinar a Tua palavra, mostrar aqui, Senhor, nesses rápidos minutos, a Tua justiça. Tu és um Deus justo, Tu és um Deus que se ira, Senhor. Ó Pai Santo, Deus de misericórdia, abençoa nossas vidas, abençoa Teus filhos, a Tua igreja amada, como também, Senhor, tem misericórdia desses que estão Te desprezando, Senhor, que estão rejeitando o Evangelho. O Espírito Santo trabalhe na vida dessa pessoa, leve-os ao convencimento, que eles, Senhor, deem meia volta em suas vidas e possam aproximar-se do Senhor, porque somente o Senhor é um Deus que é justo, que ama o pecador e que perdoa quando há verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento. E dê uma noite abençoada, Senhor. Abençoa Teus filhos, a Tua igreja, os Teus servos, os Teus filhos que estão aqui conosco. Tu possas estar com Tuas mãos sobre a vida deles, sobre a vida das suas famílias, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.